Certa decisão. Conta-se a história de uma jovem adolescente pertencente a uma tribo de um certo país do continente africano. Era a tradição dessa tribo que as mulheres não tinham voz e nem vez. Eram controladas pelos seus pais e depois que se casassem, pelos seus respectivos maridos. Porém, a jovem adolescente Negai teve contato com o Evangelho através de um missionário que estava em missão naquele país, precisamente naquela região. A jovem conheceu os planos de Deus e pôde entender que a vida não se resumia unicamente a ser manipulada pelo pai e posteriormente pelo marido. Inclusive, ela viu o quanto era errado a adoração a deuses pagãos. Nessa cultura, as mulheres eram vistas como servas que deveriam unicamente servir ao marido na casa, na cozinha, no campo e parir. Parir para que cada vez mais aumentasse o clã de sua tribo. Ao descobrir que existe um Deus criador e provedor, Negai anunciou para seu pai que se tornaria cristã e desejava se tornar uma missionária evangélica para servir a esse Deus. O pai furioso gritou com ela e a ameaçou: "Se você não desistir dessa mania de evangelho, pode deixar esta casa. Se você não desistir dessa ideia de ser cristã, você não será mais bem-vinda a essa casa, nem fará parte mais dessa família, muito menos desse clã." "Sim, pai", pensou consigo e saiu cabisbaixo. Ao deitar-se na esteira de bambu junto à porta para dormir, naquela noite Negai lutou consigo mesma quanto à decisão que deveria tomar. Assim que o pai dormiu em um profundo sono, a jovem Negai, que não conseguia dormir pois o sono havia lhe abandonado, levantou-se em silêncio, colocou suas poucas roupas em um saco de couro e decidiu fugir da casa de seus pais, a fim de se tornar uma missionária a serviço do único Deus Criador. A partir daquele dia, o seu coração batia diferente, pois havia encontrado um propósito para a sua vida, pois tinha à sua frente uma nova vida de obediência a Cristo, tendo como meta servir a Cristo por amor e gratidão pela salvação a ela garantida na cruz do Calvário. Será que a jovem Negai deveria fraquejar e ceder aos desejos do velho pai? Afinal, para sua cultura, ser controlada pelo pai ou marido significava ter privilégios. Ele providenciaria seu casamento com um integrante da sua tribo, que posteriormente aumentaria o seu clã e aparentemente nada lhe faltaria. Por não ter conhecimento da liberdade em Cristo, assim viviam todas as mulheres daquela tribo, e justamente por não conhecer a liberdade em Cristo, viviam escravizadas, oprimidas e usadas. E o pior, já haviam acostumado a viver daquela maneira. Mas como alguém poderia acostumar a viver no sofrimento? Simplesmente porque sempre ouviam de seus pais e maridos que eram mulheres de sorte, pois viviam em segurança dos pais e maridos. Infelizmente, assim vivem muitas pessoas oprimidas, escravas do pecado e do vício. Estão cegas e se sentem seguras na vida oprimida que vivem. A palavra de Deus nos orienta a obedecer pais e mães, e de igual modo a mulher a ser submissa ao seu marido. Mas o pior é que a maioria das pessoas esquece de ler a passagem até o final. Ignoram a obrigação também de maridos para com suas esposas. Assim também alguns pais ignoram que os filhos lhe devem obediência, sim, mas muito mais devem obediência a Deus. A princípio, foi difícil para aquela jovem tomar essa decisão. Por alguns instantes sua fé teve altos e baixos. Levada pelas emoções e insegurança da decisão, decidiu, ou por algum momento quase decidiu desistir. Por fim, levou adiante seu plano. Foi em frente. Quando se certificou de que todos estavam dormindo em sono profundo, arrumou sua trouxinha, penetrou temerosa na escuridão da noite e seguiu seu destino. Sozinha, Negai caminhou 7 dias para chegar à casa do missionário. Ao chegar lá, foi bem acolhida por ele e por sua família, que posteriormente a matriculou numa escola cristã. Foi preciso coragem extraordinária para tomar aquela decisão, mas o resultado de sua escolha valeu a pena. Deus a honrou. Após alguns anos, Negai se tornou uma dedicada missionária cristã.
casou-se com um jovem pastor e constituiu uma linda família, abençoada, feliz e temente a Deus. Amados, o Senhor diz através do profeta Samuel, capítulo 2 e verso 30: Eu honrarei aos que me honrarem. Na maioria das vezes, temos conhecimento de que precisamos tomar decisões aparentemente radicais, mas não tomamos por medo. Muitas pessoas sofrem por falta de atitudes, negligenciam suas decisões não por falta de conhecimento, e sim por medo de renunciarem a desejos carnais ou até materiais. Não deixe para decidir no final da jornada, até porque não sabemos quando será o final. Pode ser a qualquer momento. Tudo o que temos é o hoje e o agora. Peça orientação a Deus, tenha fé e se jogue nos braços do Pai. Lembre-se, só alcançam a vitória os que entram na batalha. Ignorar o chamado não é a melhor opção. Veja o que disse o Senhor através do profeta Isaías, capítulo 4, verso 29 a 31. Capítulo 40, verso 29 a 31. Ele dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Pense nisso e não desista de seus sonhos. Se for para agradar a Deus, não desista, vá em frente, tenha certeza, Ele te dará a vitória. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.